Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, muita paz a todos. Agradecer imensamente à Associação Espírita Caminho da Luz de Goiânia por mais um convite à realização desta palestra, para poder estarmos juntos, né, no aprendizado, no processo de aprendizagem a respeito da doutrina espírita. E é muito importante que possamos cada vez mais buscar, acima de tudo, o nosso crescimento moral, espiritual, para que possamos nos sentir muito mais fortalecidos e amparados com a bênção do Cristo de Deus. Vamos, para iniciar, fazer uma prece, como toda instituição espírita, não é? Se inicia com uma prece. Agradecemos imensamente ao convite, em primeiro lugar, de Claudeci, de Mário. Em nome deles, nós agradecemos e abraçamos todos que fazem parte dessa associação. E é com muita alegria que nós estamos juntos para a realização desta tarefa. Vamos fechar os nossos olhos, fazer a prece. Amado Jesus, gratidão imensa, Senhor, por mais um momento de aprendizado, de podermos sim, Senhor, estudar sobre os Teus santos e abençoados ensinamentos. Que possamos sempre abrir os nossos olhos à luz e ao entendimento, para que a cada instante, Senhor, o melhor se faça conosco neste processo de crescimento, de maturidade espiritual. Abençoa todos do planeta Terra, ajuda e ilumina todos em humanidade. Que a luz se faça, Senhor, sobre o nosso planeta Terra. Que a saúde se espraia sobre todos em humanidade. E que todos possam receber, Senhor, este Teu amor fraternal, em forma de gotas de saúde e muita luz. Que nesta noite, Senhor, possamos estar contigo, porque sabemos que estás conosco em todos os momentos do nosso viver. Obrigada, Jesus, pela oportunidade e fica conosco, Senhor, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Então, queridos amigos e irmãos, graças a Deus eu me chamo Raquel Maia e com muita alegria estamos juntos para esse processo de aprendizagem. Hoje nós vamos falar a respeito de uma temática muito importante para o nosso viver. Falaremos sobre o homem integral na visão espírita. Para falarmos sobre esse tema, nós precisamos então entender que a doutrina espírita é esta doutrina consoladora, eminentemente libertadora de consciências e corações, que traz para todos nós a mensagem de Jesus, o cristianismo redivivo. A mensagem do Cristo de uma forma muito mais tocante e marcante, porque então nos esclarece, vem nos ensinar realmente, com esse tríplice aspecto de ciência, filosofia e religião, nos mostrar o porquê de tudo o que acontece ao nosso redor. E a filosofia espírita, ela nos traz isso. Entendermos de onde viemos, para onde vamos, quem realmente somos, o que estamos a fazer aqui na Terra. E todas essas perguntas da filosofia espírita, elas trazem respostas para todos nós. E é isso que engrandece o nosso ser, que nos faz favorecer o grande propósito ideal da nossa vida, porque na realidade nós fomos então criados por Deus. Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Saímos todos um dia das mãos do Criador, puros, límpidos, de igual forma. E Ele então nos dotou do livre-arbítrio, que é essa capacidade que a gente tem de pensar e de agir livremente. E é claro, rumo a uma destinação. Então, qual a nossa destinação? Quando Kardec pergunta aos espíritos superiores qual é o objetivo da encarnação, os espíritos responderam que é a perfeição. Então, verdadeiramente, a nossa destinação é a perfeição, é esta felicidade. Porém, é uma jornada que nós estamos a trilhar. E aqui na Terra, como um mundo de expiação e provas, um mundo ainda que o mal ainda se sobrepõe ao bem, precisamos então trabalhar o nosso interior
Precisamos então trabalhar o nosso ser, para que a gente então compreenda quem realmente somos, para que na essência possamos então chegar a essa destinação. E para falarmos então do homem integral, que na realidade, na essência, é este ser que trabalhou incessantemente no próprio aperfeiçoamento moral e espiritual. E esse processo de aprendizagem, ele é contínuo, ele é ascensional. E ele não cessa, porque na realidade, o que existe na nossa vida é a fatalidade maior da nossa vida, é a lei de evolução. Então, nós vamos aprender com a doutrina dos Espíritos que existem 3 grandes ordens e 10 classes, quando Kardec coloca no item 100 de O Livro dos Espíritos, que é a escala espírita. Então, os espíritos de terceira ordem são os espíritos imperfeitos que somos nós, ainda habitantes da Terra. Os espíritos de segunda ordem são os espíritos bons, os bons espíritos. E os de terceira ordem, os de primeira ordem, melhor dizendo, são os espíritos puros, espíritos crísticos, em que o modelo que nós conhecemos de perfeição e o modelo realmente que pode ser considerado como este homem integral, este ser completo no sentido de aperfeiçoamento e engrandecimento, são os espíritos de primeira ordem. E como nos diz Joana de Ângeles na obra O Homem Integral, o homem integral que conhecemos na Terra, que passou por aqui pelo solo terreno, é o Mestre Jesus. Jesus de Nazaré, o Cristo. Porque na realidade, ele sim, nós sabemos que ele é o governador espiritual da Terra. Um espírito de Skol, que é então responsável pela formação da Terra desde os primórdios, desde a sua criação, há bilhões de anos. E ele também vindo à Terra a nos ensinar esta jornada evolutiva, esse processo de crescimento, para que a gente então possa cada vez mais começar a trilhar a nossa jornada evolutiva. É muito interessante porque nós começamos a aprender que a natureza ela não dá saltos. E é bem verdade que para Deus não existem privilégios. Na realidade, tudo é obra nossa. Nós que construímos a nossa jornada evolutiva. Para que um dia possamos ascensionar de espíritos de terceira ordem para nos tornarmos espíritos puros, nós precisaremos sim caminhar e começar a olhar para dentro de cada um de nós. E o grande processo que vai fazer com que nós consigamos esta ascensão é justamente o que Joana de Ângeles nos fala na obra O Homem Integral, é o autodescobrimento. E para que nós possamos nos conhecer, nos descobrir, nós precisamos então conhecer quem realmente nós somos em essência. Existe então uma lenda zen budista que fala que certa feita o monge estava a caminhar à beira de um rio, né? E junto aos seus discípulos, e de repente visualizou um escorpião. E ele viu que o escorpião então estava praticamente se afogando, né? E nas águas do rio. E ele com a sua natureza, então buscou, pegou o escorpião e tirou da água. Naquele instante, o que aconteceu com aquele escorpião? Automaticamente o escorpião picou o monge. Quando o discípulo viu isso e disse, mas mestre, não entendemos, sabemos que o escorpião, ele então iria lhe picar, e por que então o senhor tomou tal atitude, por que fez isso? E a gente sabe que a natureza do escorpião é picar. E aí o monge, né, já com uma consciência mais desperta, então responde para o discípulo. Sim, sabemos que a natureza do escorpião é picar, mas a minha natureza é de ajudar. E eis o que realmente ele fez. E deu
deu grande ensinamento aos seus discípulos. Vejamos, a nossa natureza, a nossa essência é de amar, é de ajudar, é de sermos solidários, empáticos, auxiliarmos uns aos outros. Por isso que Deus nos fez de uma forma em que já nos proporcionou que viéssemos originados de dois seres, mostrando aí que ninguém vem para a Terra de uma forma sozinha, isolada. Nós já somos frutos da origem de dois seres, de uma família. E se isso já acontece em nossa natureza íntima da criação divina, para reencarnarmos na Terra, já demonstra aí também uma lei soberana, lei divina, que é a lei de sociedade, que nós estamos inseridos nesse contexto, porque somos seres gregários, por isso mesmo fomos criados para viver em sociedade. E não é no insulamento, sozinhos, que nós vamos crescer, que nós vamos evoluir, mas sim em conjunto. Por isso aprendemos que viver é uma arte, mas conviver é, portanto, uma arte muito mais aprimorada, porque é preciso para que nós possamos, no convívio social, manter então em nós um padrão de comportamento, de caráter ético, moral e, acima de tudo, trabalharmos a nossa personalidade para o crescimento e o desabrochar das virtudes que ainda muitas vezes estão em estado latente. Por isso que a psicologia trabalha tão bem e vai fazer com que nós possamos direcionar o nosso olhar para dentro, porque nós estamos muito acostumados de olharmos para fora, de então investigarmos, fiscalizarmos a vida do outro, de falarmos inclusive do outro e dizemos bem, se o nosso processo de evolução, de ascensão espiritual, dependesse disso que nós fazemos em relação ao nosso próximo, o que é que acontece? Nós iríamos então realmente conseguir realizar tudo o que fosse de melhor para todos nós. Nós precisamos, acima de tudo, manter o nosso processo de vibração, de crescimento espiritual, que vai fazer com que, neste sentido, nós possamos originar em cada um de nós essas virtudes. É assim que deve acontecer com todos nós. E é nisso que vai fazer com que o crescimento maior de cada um seja, então, diretamente proporcional também ao conhecimento de si mesmo. Por isso que Jung falava tão bem. E aí Joana de Ângeles, né, que nos traz na sua série psicológica, inclusive nesta do Homem Integral, esta obra que é fantástica, para que nós possamos desenvolver em nós cada vez mais esse self, que é o eu divino, que é aquela viagem que nós precisamos fazer, é a menor viagem, que o que se chama dos 30 centímetros, da mente ao coração. Olharmos para dentro e nos analisarmos como estamos vivendo, como está o nosso mundo íntimo e, acima de tudo, para que possamos vencer ainda e domar a fase instintiva que ainda faz parte da nossa atualidade. Quem achar que já superou cada vez mais a sua fase ou o seu momento atual, pense se já conseguiu, então, em algum momento, né, já conseguiu vencer a sua fase instintiva. A gente sabe que se nós quisermos, então, conhecer a nós mesmos e para nos tornarmos, né, nessa integralidade desse ser holístico e puro que nós precisamos, é importante em que a gente possa trabalhar, então, esse sentimento maior de união, de, acima de tudo, de crescimento e maturidade. Estamos vendo aqui, alguns disseram que o som está baixo. Deixa eu ver se eu consigo ajudar aqui. Bem, eu acho que é o que nós conseguimos aqui agora, né? Essa questão do som, espero que possa estar bem para vocês.
Então, continuando. Na realidade, se a gente quiser se conhecer, é importante, então, que busquemos falar com alguém e perguntar o que acham. Alguém bem sincero de dentro da nossa família, porque ninguém melhor do que o próximo, mais próximo, para nos conhecer. Nós tentamos fazer isso e fizemos, eu particularmente, num processo de aprendizado e terapia, com os meus próprios filhos. E comecei a perguntar, para eles como que eles achavam e como eu realmente estava atuando em alguns momentos. É bem verdade que, é claro, que a gente então começa a perceber, e eles começaram a dar esse feedback, esse retorno, que em algumas vezes eu precisaria melhorar. Obviamente, como mãe, e a gente sabe que isso é procedente, porque nós sempre achamos que estamos fazendo o que é de melhor. E na realidade, por isso que dizemos que um bom amigo, um grande amigo, é aquele que diz pra gente toda a verdade que a gente precisa, então, ouvir. Porque nem sempre nós estamos agindo com amorosidade, nós nem sempre estamos agindo com solidariedade, com maturidade espiritual. E por isso, o quanto ainda precisamos caminhar nesta jornada evolutiva para que a gente consiga crescer espiritualmente rumo a esta ascensão de homem, de ser integral, tendo como protótipo, como modelo das nossas vidas, Jesus. É bem verdade que a natureza não dá saltos. E nós não vamos conseguir essa integralidade de uma hora para outra, nem tampouco em uma única existência. Porque o que são 100 anos, o que são 105 anos, Como agora a gente sabe, a pessoa longeva, que inclusive passou recentemente numa reportagem, 114 anos e venceu o Covid. E está lúcida, bem vivendo aqui no Brasil. Então, o que são isso, 114 anos, perante a eternidade que nos aguarda? Tornar-se um espírito puro, tornar-se, mas o que nós temos que ocupar, não é nos preocupar, mas ocupar a nossa mente e o nosso coração e o nosso sentimento, é justamente como nos fala Joana de Ângeles, em darmos a nossa caminhada, fazermos a nossa parte. De que forma? Começarmos, por exemplo, pelo desabrochar dos sentimentos. Com o sentimento, ele expresso através do nosso pensamento, e aí sim, o pensamento então que começa a ser trabalhado por nós, porque o pensamento é aquele impulso positivo, porque quem pensa justamente é o espírito pensante que somos. Somos espíritos imortais, que não morremos, Por isso que o corpo ele torna-se inerte quando é o fenômeno morte, ali, quando então cessa-se a vida física, biológica, mas o espírito permanece. E acima de tudo, para este crescimento, para que a gente então consiga buscarmos trabalhar esses sentimentos com o nosso pensamento e aí transformarmos isso em ação positiva. E a ação no bem, trabalhando as nossas emoções. Vejamos o quanto é importante trabalharmos as nossas emoções. Sabemos que a alegria é uma emoção, que a tristeza é uma emoção, que a raiva é uma emoção. São características que precisam ser trabalhadas. A raiva, na realidade, é aquela emoção, então, que a sua própria natureza já denota para nós, um impulso de que algo não vai bem. Então, se em algum sentido, de realizarmos algum trabalho maior, para que nós estamos insatisfeitos e que nós possamos dar a nossa participação para este processo de mudança, ela é importante em alguns momentos para o nosso crescimento. Agora é preciso que nós identifiquemos e
possamos então trabalhá-la para que a mudança se opere e nós não fiquemos na raiva. Tenhamos, porque, por exemplo, dizer que no mundo de expiação e provas que estamos vivendo, nós vamos conseguir 100% perpetuar-se de alegria aqui na Terra, no momento não existe isso, né? É uma impossibilidade pro momento ainda este mundo de expiação e provas. Porém, a certeza maior que temos sabemos que estamos no estágio dessa despedida deste mundo de expiação e provas, rumo à regeneração, em que o trabalho interior de desabrochar dessas virtudes, de trabalhar estas emoções, vai nos facilitar e compreendermos que nós iremos chegar nesse processo de maturidade e aperfeiçoamento moral. É isso que vai fazer com que nós possamos, então, dar a nossa contribuição para que cheguemos e almejemos o quanto o Cristo vem nos ensinar. Por isso que ele nos falava, acima de tudo, que nós precisamos, né, a cada instante, trabalhar esse nosso ser e, acima de tudo, começarmos a cada vez mais construir o nosso mundo íntimo, o nosso mundo interior, vencendo a nós mesmos. Jesus falava, né? No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então que possamos começar a vencer este mundo que começa dentro de nós e assim ao nosso redor. E com certeza nós vamos trabalhar cada vez mais esses sentimentos para que a gente então chegue a essa vitória. No livro Segue em Harmonia, que trata sobre as mensagens de Joana de Ângeles e é um comentário de Sueli Caldas Schubert, é muito interessante quando ela nos traz a respeito desse processo de autoiluminação. E ela nos diz que essa busca da autoiluminação, ele impõe, né, alguns requisitos e que nós precisamos sim, acima de tudo, assimilá-los. E quais são eles? Aí são retratados por Joana de Ângeles. O silêncio interior. Como nós precisamos desse silêncio interior para que a gente se escute e para que nós possamos escutar a voz de Deus em nós, que é Deus em nós a todo momento. Deus é soberanamente bom e justo. Então, Ele, com um dos grandes atributos da sua bondade e a sua misericórdia infinita conosco, né? Quando nós realmente buscarmos, embora estejamos vivendo momentos de turbilhão, momentos de pandemia, mas precisamos desse silêncio interior, através do cultivo da oração, através do cultivo da meditação, para que a gente então possa sentir a serenidade e o impulso divino nos dizendo: és luz, és amor, és bondade. Esta é a nossa essência. Ajudar, amar, porque o amor é o resumo de todas as virtudes. Como nos diz Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, que no início o homem só tem instintos, quando mais avançado e corrompido ele tem sensações, para a partir daí, mais instruído e depurado, ele ter sentimentos. E o amor é o requinte desses sentimentos. Mas não o amor no sentido vulgar do termo, mas o grande sol interior que invade as nossas almas, que nos auxilia para que nós nos libertemos de nós mesmos, de tudo o que nos faz sofrer e revigoremos o nosso ser. Então, para essa autoiluminação, o silêncio interior, ele é fenomenal, que nos auxilia muito, como nos diz Joana de Ângeles. O outro item que ela nos proporciona é reflexão em torno dos valores reais. Quais são esses valores reais que nós estamos cultivando no nosso viver? Será que diante de uma pandemia ainda estamos tão apegados ao consumismo, às questões de
perdermos tempo em estarmos conversando com alguém apenas da vida alheia, falando mal dos outros, achando que nada dá certo, estarmos revoltados diante do mundo onde fomos plantados para florescer. Será que o momento é esse? Ou nos pede verdadeiramente esse autoencontro? Essa necessidade desta parada para nós olharmos para dentro de nós mesmos e encontrarmos esse ser completo, holístico, puro, que somos nós em essência e que um dia iremos sim conseguir nesse processo de maturidade moral e espiritual. E nos fala então Joana de Ângeles, outro requisito para que nós consigamos essa busca da autoiluminação, rumo a sermos seres integrais, homem integral, ser integral, é a seleção de pensamentos. E aí nós sabemos como nós precisamos selecionar os nossos pensamentos. O pensamento que tem força, que tem vida. Tem uma obra que se chama Pensamento e Vontade, de Ernesto Bozano, que nos fala muito bem a respeito de ideoplastia, que nos fala o pensamento, então, Allan Kardec também nos fala na Gênesis sobre formas, pensamentos. Como o pensamento, queridos irmãos, ele é o responsável muitas vezes pelos nossos processos obsessivos ou também pela nossa cura, a cura real. Porque quando nós precisamos cultivar pensamentos sempre positivos, quando vir algum pensamento que não seja positivo, esse pensamento doentio, ele pode nos fazer adoecer. Ele pode ser de algum ser, de algum espírito, um desafeto, um inimigo do passado. Por isso os casos de obsessão. Porque na realidade, os espíritos nos dizem, né, que Kardec, quando perguntou, os espíritos influenciam em nossas vidas? E a gente sabe no livro dos espíritos o que eles responderam, os espíritos superiores. Muito mais do que imaginais. Na maioria das vezes, são eles que vos dirigem. Então, eles nos influenciam. Mas se nós estivermos numa sintonia, no processo, sim, de afinação, afinarmos o nosso instrumento, o instrumento sagrado de Deus que somos, com a divindade, num diapasão da vida, nós, então, iremos conseguir sintonizar com espíritos superiores. Portanto, iremos receber pensamentos também superiores. Pensamentos de auxílio, de ajuda. E para reconhecermos, né, vejamos o impulso. Que impulso nós estamos recebendo no nosso viver? É claro e é bem verdade. Se quisermos distinguir, se chegar alguém e vir na nossa carga mental algo que destrua alguém, nada vai dar certo. Possamos então neutralizar esses pensamentos. Possamos então começar a pensar: eu sou filho de Deus, muito amado, criado para a felicidade. E como nos dizia Paulo de Tarso, nos ensinando o verdadeiro mantra: se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E a resposta vem de imediato: ninguém. É essa força magnânima que impera a tudo e a todos, que pulsa na hélice de um DNA, pulsa nas estrelas siderais, rege todo o universo e multiverso chamado Deus, que está em nós. Então, nós precisamos fazer com que sintamos a força de Deus. Por isso que os pensamentos, eles são tão importantes. E nós sabemos quanto a ideoplastia, né? Se tirarmos uma fotografia, muitas vezes o próprio pensamento, ele é registrado. E pode acontecer de ser até fotografado, de tão materializado em que ele fica. Imaginemos o quanto nós temos essa força para utilizar do pensamento e pouco utilizamos. Então imaginemos quando chegar o momento que os pensamentos chegarem para nós e nós possamos então lubrificar, acerenar com a força do amor, passando esse sentimento pelo coração, para depois exteriorizar em relação a alguém,
ou seja, não agirmos pelo impulso, como nós estaremos nos tornando maiores seres integrais da criação. Como nós estaremos nesse processo contínuo de aprimoramento para chegar na finalidade maior da justiça divina. E vejamos, continuando, Joana de Ângeles nos fala também, além do silêncio interior, da reflexão em torno dos valores reais, da seleção de pensamentos, que nós possamos também buscar o abandono dos vícios mentais. Então, queridos irmãos, nos diz também que é um processo gradual que decorre da conscientização das etapas anteriores. Ou seja, nós abandonarmos os vícios morais e mentais, né? Que são ainda o orgulho, o egoísmo, a vaidade, né? A prepotência, a ambição, tantas coisas que acontecem conosco e que nós precisamos, só cada um vai poder saber de si quem realmente é. Porque a gente aguarda sempre que alguém nos olhe e nos diga o que fazer, quando na realidade, na essência, nós sabemos o que fazer. Nós precisamos apenas sair, como nos diz Emmanuel, da intenção e partirmos para a ação. Mas para isso nós precisamos ter coragem. Nós precisamos então ter força de vontade. Nós precisamos desta vontade que vai então nos inspirar. Por isso que Joana de Ângeles, quando nos diz que nós precisamos desse desenvolvimento do autodescobrimento, passar pelo sentimento, os pensamentos e chegarmos na ação, o que nos impulsiona é a vontade. E Kardec, quando pergunta aos espíritos superiores, na questão 909, a gente vai encontrar lá. É possível, então, o homem vencer as suas más inclinações? Homem aqui, leia-se ser humano, vencer as más inclinações. Os espíritos responderam que sim. O que lhes falta é a vontade. Este esforço, esse desejo ardente, essa certeza sim que nós vamos conseguir e conquistar. Mas nós vamos conseguir, porque graças a Deus nós já temos a boa notícia, que é o Evangelho de Jesus, que é, portanto, como nos diz Gamaliel, quem leu a obra Paulo Estevão, vai lá lembrar que Gamaliel foi o grande instrutor de Paulo de Tarso. Ele, então, quando nos primeiros passos, né, da conversão, quando tinha encontrado Jesus, já na estrada de Damasco, quando Jesus então o orientou para que ele entrasse e fosse em Damasco e encontrasse Ananias, que iria lhe ajudar, e ele seguiu. E depois disso, quando então o grande convertido Paulo e encontra Gamaliel, que tinha sido aquele seu grande instrutor, que inclusive Saulo tinha ficado no lugar de Gamaliel, porque Gamaliel se aposentou. Então, mas Gamaliel encontrou com Jesus através dos escritos de Mateus, do Evangelho de Mateus, os escritos da Boa Nova, a bem-aventurança, e aprendeu e foi para o deserto aprender mais ainda a vivência. Então, vamos lembrar quando o grande encontro de Gamaliel com Paulo de Tarso, e o que é que ele diz para ele, para Paulo? Ele diz que a terra prometida, né? A grande terra prometida para o coração do ser é o Evangelho de Jesus. Então, não vamos buscar um lugar circunscrito, não vamos procurar, e a gente sabe, não é, que a grande missão do êxodo, da saída do povo hebreu do Egito à terra prometida, e toda aquela trajetória em que Moisés teria feito, né, com relação à história, para que todos buscassem a terra prometida, vem então Gamaliel dizendo a Paulo: entendamos, acima de tudo, que a terra prometida, ela é o Evangelho, a boa nova de Jesus na nossa vida. Então, quem encontra com o Evangelho, verdadeiramente já tem um grande acesso a esse processo de crescimento e maturidade. Porque
a mensagem de Jesus foi e é para todos nós muito atual. São palavras de vida eterna que jamais passarão e que sabemos que Ele respondeu, acima de tudo, que nós buscássemos, com certeza, né, receber o Consolador prometido. E diz lá no Evangelho de João, no capítulo 14, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, que ficará permanentemente convosco. E a mensagem do cristianismo redivivo é o Espiritismo, que está sempre conosco e vem falar o que Jesus falava, nos falando da imortalidade da alma, da vida futura, nos dando o porquê das coisas, ensinando-nos que, acima de tudo, a caminhada, ela é ascensional, mas ela depende de nós, da nossa vontade e do nosso esforço. E nós vamos sim conseguir. Nós vamos chegar no nosso porto desejado, cada um fazendo a sua trajetória. E é por isso que Jesus nos manda os atenuantes, os grandes irmãos em humanidade, nos envia então aqueles que somos ligados pelos laços de amizade, os familiares, né? Os genitores, aqueles que nos dão o colo no sentido de nos ajudar para levar as nossas cruzes, né, adiante, porque Jesus em nenhum momento disse que seria fácil, mas com ele mesmo afirmou que o fardo era leve e o jugo suave, né? E Jesus dizia, aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então é para tomarmos as nossas cruzes, como nos diz Emmanuel, essa cruz representada das nossas dificuldades, das nossas imperfeições, mas também de tudo que está ao nosso redor em processo de aprendizagem, para que a gente cresça, porque com os nossos erros, nós também crescemos, nós também aprendemos. Imaginemos se não entendêssemos isso, para que nós possamos saber que o fogo, ele realmente queima, né? A gente precisa sentir aquele calor e saber que não podemos ficar muito tempo colocando uma chama, porque aquilo vai queimar, vai gerar uma bolha, vamos adoecer, né? Se for na palma da mão. Então, pelo menos Deus já nos dotou dessa consciência e é isso que vamos precisar. A maturidade espiritual, o desabrochar da consciência, onde estão escritas as leis de Deus. Por isso que nos diz, então, Joana de Ângeles, que a consciência é, pois, incomensurável repositório das leis divinas. E a partir deste momento, não seremos mais os mesmos, porque já sabemos. Então, nós não vamos poder dizer, eu não sabia, é dessa forma. Nós já sabemos. Nós precisamos agora, acima de tudo, colocarmos em prática a mensagem do Cristo de Deus. E nós vamos conseguir, queridos irmãos, sem aflições, sem querermos, então, né, nos revoltar, porque realmente precisamos desse tempo para crescermos. Mas acontece que não podemos deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. E aí nós lembramos, tem uma mensagem abençoada do livro Contos e Apólogos, pela psicografia de Chico Xavier, através do espírito Humberto de Campos, irmão X. E conta, é uma história que João Mateus, ele nascera em 1904. E quando ele estava completando 50 anos de idade, eis que ele foi o seu dia de aniversário. Ele passou o dia muito bem, feliz, e ele foi dormir. E ao dormir, ele teve então um sonho com um anjo que veio para ele e fazendo como se fosse uma retrospectiva da sua própria vida. E chegou para João Mateus e disse, vamos então falar com você e dizer como está o seu processo na sua vida atual. Falou então que ele tinha nascido num berço abençoado, com genitores que lhe amavam muito, que ele estava naquele momento fazendo aniversário e que ele
fez a verdadeira ficha, né? Completa, porque assim é o título do conto, né? Da história, a ficha. E aí começou a trazer a ficha de João Mateus. E dizendo para ele que, embora ele tivesse os seus 50 anos, mas como estava a vida dele no momento, porque ele tinha casado com 25 anos, mas que tinha tornado, embora tivesse uma vida boa e os seus pais tivessem lhe dado educação, ele tinha escravizado a sua própria esposa até os momentos atuais. Tinha tido 4 filhos, ele era católico até os 26 anos, mas aos 27 anos ele tinha se tornado espírita. Quando era católico, ele cumpriu a questão de ir à missa, mais de 2.000 missas. Quando então tornar-se espírita, ele tornou-se palestrante. E quantas palestras, mais de 1.600 palestras que ele já tinha realizado, ele aos 50 anos. Mas acontece que olhou na ficha e visualizou que ele nunca tinha tempo para fazer o bem àqueles que buscavam. Muitos bens físicos ele possuía, 1.000 cruzeiros, vários cruzeiros, ele então amealhava isso em bens, em questões materiais que possuía. Ele nunca tinha tempo para os filhos, que tinha 4 filhos e não estava conseguindo administrar a sua própria vida. Quando buscou na ficha, visualizou também que o bem que ele procedia e ajudou algumas pessoas eram apenas alguns centavos, relatou inclusive 90 centavos naquela contabilidade. Buscou também visualizar se ele tinha, né, feito algumas construções, algum bem de solidariedade, e pouquíssimos 1.000 cruzeiros, pouquíssimos em relação o disparate enorme à quantidade de valores monetários que ele possuía, ao que ele ajudava. E mais ainda começou a dizer que como ele não tinha tempo para ajudar as outras pessoas e como ele utilizava o próprio tempo para viajar e para descansar o próprio corpo. E aí, obviamente, falando-se então de perda de tempo. E aí foram muitos relatos da ficha em que este anjo começou a relatar para João Mateus. E quando ele entrar na parte de dívidas que João Mateus possuía e estava com 50 anos, relata então Humberto de Campos, nesse momento ele acordou, despertou. E quando despertou do sono que estava tendo, e na realidade uma grande vivência, como a gente sabe, né, e aprende com a doutrina dos espíritos, o que ele fez? Nossa, sonhei tudo isso, preciso me modificar. Preciso então fazer a minha parte hoje, então eu vou ser um ser melhor. Vou então começar a construir logo, né? Reuniu, acordou, passou o dia de manhã, quando foi à noite se reuniu com os amigos dele, os amigos espíritas, e contou o sonho e disse: vou ser melhor, a partir de agora com certeza irei construir lares para crianças abandonadas, eu irei fazer um esforço, estou me sentindo outra pessoa, muito melhor do que eu deveria ser sempre. Olha, a partir de amanhã, aí é que eu vou fazer coisas boas, e contando e relatando para os seus amigos. E relata então que anoiteceu, João Mateus foi dormir, e ao dormir sofreu um problema, um infarto, né, nas suas coronárias, e ele desencarnou, ele morreu. Relata então Humberto de Campos. E o que nós podemos tirar da essência dessa história? Não precisamos participar de momentos como esses, de então chegar e querer despertar apenas e alguém chegue para dizer o que a gente precisa fazer. Basta que nós olhemos para nós mesmos e ao nosso redor. Se ainda estamos em momentos de aflições e de sofrimentos e de dores, é porque ainda não conseguimos realizar todo o bem que precisamos realizar. Porque no nosso progresso moral e espiritual e na nossa ficha kármica, no sentido em que a gente começa a aprender, nós temos um programa reencarnatório em que nós escolhemos as nossas provas. E por isso aqui na Terra nós não podemos livrar-nos dela no sentido de querer que Deus nos tire
essas provas. Mas sim, nós trabalharmos tudo isso, porque se for aquela criatura que está ao nosso lado, no sentido de seja como um filho que nos dá muito trabalho, seja então o cônjuge, seja alguém em que nós, no ambiente de trabalho, estamos convivendo e não temos como, né? Precisamos então exercitar, não temos como nos livrar, mas no sentido de precisamos trabalhar as virtudes e compreender, ter compaixão, ir na origem para saber por que a pessoa está se comportando dessa forma, porque nós é que precisamos ter compaixão em primeiro lugar, misericórdia em primeiro lugar, fazer a nossa parte para nos tornarmos homens integrais, ser integral. Esse é o grande detalhe que a doutrina espírita nos fala, porque nós queremos que o outro se modifique, que o outro faça a sua parte, quando na realidade nós é que precisamos dar o primeiro passo. Por isso que Jesus falava muito bem, fazei ao outro tudo aquilo que gostaria que o outro lhe fizesse. É a grande regra áurea de Jesus. E que nós não possamos ser João Mateus, né? Na nossa vida, esperarmos que passar por isso, porque nós podemos a qualquer momento desencarnar, nós podemos voltar a qualquer instante, não pelas portas do suicídio, porque então nós sabemos o quanto nós precisamos ter forças e misericórdia e fazermos por onde agradecer a Deus pela vida, porque é maravilhoso viver, mesmo na dor. É maravilhoso viver, por quê? Porque a dor, ela existe como uma bênção para que nós possamos valorizar a vida e possamos resolver o que Alberto Almeida nos fala, né? As nossas encrencas, os nossos problemas, que têm causas atuais das aflições e têm causas anteriores de outras existências. O mais importante é que nós sejamos agentes da solução. E aí eu penso muito nisso. Quando os meus filhos, como eu falei no início, que comecei a perguntar como eu estava me portando, e aí agora é buscar assim, quero ser agente da solução. Porque quando eu me coloco numa postura de querer solucionar, eu não vou julgar, eu vou buscar ajudar. Eu vou então querer saber, ouvir melhor. Então é a escutativa, é renovar o coração, é então saber que o quanto eu posso ajudar. Sei que a solução maior é de Deus, porque nem tudo na nossa vida a gente vai conseguir solucionar. Mas sei, e a doutrina espírita nos diz, porque isso não é uma questão de crença, é uma questão de saber que Deus existe e que a solução dos nossos males estão dentro de nós. Quando nós nos libertamos de tudo aquilo que nos faz sofrer. É por isso que a gente compreende um ser como Nelson Mandela, que passara 27 anos, um pacifista, em uma cela, que menos de 6 metros quadrados, poucos metros quadrados, e se sentia livre, porque pensava, porque então estava colocando as suas ideias. É por isso que nós começamos a compreender, porque o que nos aprisiona muito mais são ainda os nossos vícios mentais, morais, os nossos erros do passado, e nós ainda não termos trabalhado em profusão para que este melhoramento aconteça. Mas nós vamos conseguir. A doutrina espírita nos proporciona isso, nos dá então essa ideia da vida futura. A reencarnação é um presente de Deus. É então a oportunidade ascensional de crescimento onde nos iguala. Porque se não fosse assim, não tinha resposta para tudo que nós queremos. Seria muita injustiça saber que enquanto eu estou agora aqui falando, tantas pessoas estão desencarnando, ou tantas pessoas estão até sem respirar, estão a sofrer no leito de dor. Onde estaria Deus se não tivesse uma razão de ser? Todo efeito inteligente é originado de uma causa inteligente. Tudo que acontece na nossa vida tem uma razão de ser. E quando eu começo a compreender
porque a trajetória é nossa, porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então eu preciso semear o bem, semear o amor, semear a paz, semear a concórdia, semear o melhor que possa acontecer, para que tudo isso eu também possa fazer parte da ceifa, da colheita. E é assim, se a gente aqui na terra, a natureza já nos explica, eu planto uma semente de uma mangueira, uma manga, eu não vou colher goiaba jamais, eu vou colher manga. Então tudo que nós plantarmos, nós iremos colher. Então é isso que nós precisamos fazer. E quando nós descobrirmos isso na nossa vida, a chave, não é? Que Jesus é a porta, a ascensional para nos tornarmos seres integrais. Kardec é a chave, porque através de Kardec nós começamos a entender o quanto nos libertamos de tudo aquilo ainda que nos aprisionava, porque não é só uma questão de fé, é uma questão de ação, de atitude. Por isso que nós precisamos trabalhar muito nesse momento que nós estamos vivendo da pandemia. Se fosse só fé, a gente diria, eu tenho muita fé, e aí a gente não precisaria usar máscara, não precisaria usar álcool em gel, não precisaria se cuidar, não é verdade? Mas não é assim. É uma questão de certeza, de atitude e de ação. A fé é esse sentimento, sim, muito importante na nossa vida. Mas, como nos diz Kardec, é a fé raciocinada, que é aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E por isso nós não vamos deixar de fazer a nossa contribuição, a nossa parte aqui na Terra. É por isso que, mesmo sabendo que Deus nos conhece, nos chama pelo nome, mas nós precisamos entrar em sintonia, em conexão com Deus, com Jesus. Nós precisamos, é o Filho com a criatura, com o Criador. É essa conexão, porque Ele já está conectado conosco. Nós é que precisamos fazer esse elo. E esse elo só se faz quando nós estamos pensando no bem, falando o bem e agindo, servindo com o bem. Imaginemos quando conquistarmos tudo isso, como o nosso mundo vai ser um mundo melhor, né? Um mundo de muito mais alegria, de muito mais paz, de muito mais harmonia. Por isso, queridos irmãos, finalizando a nossa parte, nós aprendemos verdadeiramente com Joana de Ângeles que esse processo de autodescobrimento e esse esforço maior da nossa vida vai nos ajudar para que nós nos tornemos esses seres melhores da criação, esse ser integral. E o próprio Kardec já nos traz no capítulo Sede Perfeitos uma forma de nos tornarmos um homem integral, buscarmos nos tornar homens e mulheres de bem, que é aquele que é bom, que não julga, que então ama, que perdoa, que acolhe, que auxilia, que é empático, que faz todo o bem possível, que aceita todas as crenças, que não tem julgamentos, que não vê imperfeição alheia. Ou seja, é o que nós precisamos um dia, mas nós vamos sim conseguir. E nós temos certeza disso, porque é o que nos aguarda, é esse processo ascensional. Então, para nós entendermos e finalizarmos, Joana de Ângeles também nos diz, no livro O Homem Integral, que diante do mundo em que nós vivemos, em que ainda, claro, o mal ainda se sobrepõe ao bem, e por isso existem sofrimentos, mas na realidade a dor, ela existe, mas o sofrimento, ele é opcional. Vejamos essa compreensão. Eu posso muito bem estar sentindo uma dor, mas se eu sei que ela é originada pelas minhas próprias imperfeições e tem uma razão de ser, eu vou ter que ir na causa, na origem. E o sofrimento é opcional, porque eu posso bem dizer esta dor, eu posso agradecer por ela, porque então é como um sinal de alerta para me mostrar que eu um dia não vou mais sentir dor quando me tornar um espírito puro, um ser integral. É isso, como a febre é tão importante quando num corpo físico. A febre, a gente tem que agradecer, o alerta do corpo, sinalizando ali, ó, não estamos conseguindo, estamos detectando aqui algum processo de enfermidade. Por favor, solucione. Não é assim que a febre acontece e diz pra gente? Então isso é o que acontece com a dor. Para que a gente então busque a própria solução,
que também está dentro de nós, que é a cura real, a cura do Espírito, porque a ajuda se faz. Não estamos sozinhos jamais. Jesus está no leme, né? Cristo está no leme desta grande nau que é a Mãe Gaia, Terra, este planeta escola, em que ele, então, responsável por arquitetar este orbe terreno com a divindade, obviamente está cuidando e velando por nós. Nós é que precisamos fazer o nosso trabalho. Por isso, finalizando então, Joana de Ângeles nos diz que os recursos para a liberação desses sofrimentos que ainda passamos, em primeiro lugar, utilizemos a coragem imensa de olharmos para dentro de nós, de nos sentirmos fortes e fortalecidos na fé e entendermos que é decisivo para este bem. E ela nos fala, primeiro, considerar todos os indivíduos como dignos de ser amados e tomar por modelo alguém que o ama e se lhe dedica, por isto mesmo, credor de receber todo o afeto. Então, imaginemos no dia, quando nós olharmos para todos os seres humanos e visualizarmos como um ser que seja aquele que nós temos no momento mais sentimento de amor. Por exemplo, uma mãe falando de um filho. Imaginemos ver todas as criaturas como aquele filho. Imaginemos quando olharmos para todos os seres e estivermos vendo Jesus de Nazaré. Foi ele que disse, todas as vezes que fizeste a um dos mais pequeninos, a mim o fizeste. Então imaginemos, seja no cárcere, seja então lá fora, nesse momento do coronavírus, com tudo, ou aquele que nos testa, que nos cobra no dia a dia, a gente visualizar Jesus. Porque um dia todos nós seremos anjos, porque é como nos diz a música, não é? Mais do grupo Acorde, mas vamos trabalhar e acreditar, e isso vai ser possível. Então Joana também nos fala, para que a gente possa então, esses recursos para a liberação dos sofrimentos, é buscarmos identificar e estimular os traços de bondade do caráter alheio. Identifiquemos, ninguém é tão mau, tão doente, tão vil, que não tenha algo de bom no seu ser. Se imaginássemos, pelo amor de Deus, é muita inferioridade ainda nossa, porque se saímos todos da mesma origem, filhos de Deus, como vamos pensar dessa forma? Então, o mesmo direito que o outro tem, eu também tenho. É uma lei de igualdade. Foi Jesus que então também nos orientou. Deus faz crescer, né? Nascer o sol sobre bons e maus, a chuva sobre justos e injustos. É esta ação que nos iguala. E é isso que a gente precisa identificar nas outras pessoas. E diz também Joana de Ângeles, importante para que nós possamos nos liberar dos sofrimentos, aplicar a compaixão quando agredido. Ou seja, não nos melindremos. O melindre existe muito na família espírita ainda. A gente às vezes sente por alguém não ter ainda olhado para a gente como a gente queria que ela tivesse olhado. Ora, nós precisamos ter muita compaixão de todos, porque pode ser que alguém tenha nos agredido, mas não era conosco. Nós fomos apenas aquela gota de água no balde enorme que esborrotou naquele dia de dor, de sofrimento que aquela pessoa passou por algum processo de muitos testes, de muitas dores durante todo aquele dia. E nós é que temos que ser esse agente da transformação, de podermos então, acima de tudo, né, perdoarmos e aplicarmos a compaixão quando agredidos. E por último, ela nos diz, o amor deve ser uma constante na existência do homem. Isso vai fazer, nos proporcionar que nos afastemos dos sofrimentos e assim amemos incondicionalmente, sem exigir nada em troca, sem esperar retribuição de forma alguma. Por isso, queridos irmãos, agradecemos imensamente a todos vocês que vibraram conosco nessa energia do amor. Que possamos a cada instante estarmos ligados pelos laços do coração, da família universal que fazemos parte. Não escolhermos a quem ajudar, mas acima de tudo sabermos que precisamos dar passos muito firmes, muito seguros com Jesus no nosso viver.
para nos tornarmos um dia. Sabemos que a distância é enorme ainda desse ser integral que precisamos ser. Mas se já sabemos que precisamos nos multiplicar hoje, sendo melhores do que ontem, amanhã nos tornarmos melhores do que hoje, com certeza nós vamos crescendo e dando cada vez mais um passo, né? Ascensional na nossa jornada evolutiva. Isso nós vamos conseguir. E agradecemos a todos, mais uma vez, a Associação Espírita, né, o Caminho da Luz de Goiânia, onde nós agradecemos a oportunidade e queremos sempre estar juntos. Receba toda a minha gratidão por esta oportunidade. E que Deus ilumine cada um de nós. E que possamos agora fazer a nossa prece final de encerramento, né? Pedindo a Jesus que nos abençoe mais uma vez. Jesus amigo, obrigada, Senhor, pela tua presença entre nós através desta espiritualidade amiga, o auxílio maior dos que dirigem espiritualmente a instituição espírita, a Associação Espírita Caminho da Luz. Obrigada por toda a assistência que tivemos nesta noite e que possamos, Jesus, seguir os teus passos. Queremos caminhar contigo. Queremos a cada vez mais fazer a nossa parte, contribuindo para a seara divina, para que a semeadura possa ser sempre a florescer os frutos da melhor forma, das virtudes que devam desabrochar no nosso ser. Muito obrigada por tudo, Jesus. Que a tua paz, mais uma vez, envolva todos do planeta Terra e fica conosco, Senhor, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Gratidão, queridos amigos, com certeza, colocando em prática as mensagens de Jesus, nós iremos ter um mundo sem guerras, um mundo sem travas, um mundo sem dor. Este mundo repleto de amor. E é por isso que nós dizemos, ajuda-nos, Senhor, e fica conosco hoje e por todo sempre. Muita paz, que Deus nos abençoe.